Salve, salve, torcida vascaína, voltamos com o nosso canal Vamos Vasco. Pessoal, muitas notícias aí do Vasco, né? O Vasco tentando decidir a sua vida aí de quem será o novo diretor, quem irá trabalhar no futebol do Vasco. Vamos trazer aqui informações envolvendo ídolos do Vasco, hein? Que podem vir, quem sabe, trabalhar no nosso clube. Também vamos falar aqui da situação de jogadores que estão em meio que garantidos para a próxima temporada em 2022, porque tem contrato. E também a situação do Daniel Amorim, presidente aí da Tombense, falou a respeito da renovação do jogador com o Vasco. Tudo isso e muito mais agora para vocês, mas antes já sabe, deixa aí aquele like, se inscreve no canal, ativa o sininho para você não perder nada e receber todos os vídeos postados. Dá uma verificada aí se você está inscrito. Muitas pessoas assistem aqui o nosso canal, mas não estão inscritas aqui. Dá uma conferida aí, se inscreve para fortalecer demais. Também vai lá no meu canal Expresso Vasco, dá uma moral, meu segundo canal do Vasco. A gente está perto de chegar a 14 mil inscritos, falta muito pouquinho, dá essa moral lá, o link tá aqui na descrição, se inscreve lá para ajudar demais. Bom, pessoal, o Vasco aí em meio a toda essa guerra que envolve a permanência na segunda divisão, ainda vai ter jogos a cumprir na competição, né? Inclusive vai jogar amanhã, se alguém tem interesse, né? Vai jogar amanhã contra o Remo em São Januário às 7 horas da noite, jogo com transmissão somente do Premier Clubes. O Vasco aí na nona colocação com 49 pontos, uma campanha pífia, ridícula do Vasco, com essa que culminou nessa permanência na Série B do Campeonato Brasileiro, né? Mas o Vasco já tenta aí pensar em 2022, tenta resolver a situação de alguns jogadores com fim de contrato, jogadores que ainda têm contrato com o Vasco e que estão meio que garantidos para a próxima temporada, né? Porque o contrato tá lá assinado e o cara tem contrato até a próxima temporada. 5 jogadores, fora alguns jogadores da base, jogadores aí medalhões, né, que estão no elenco do Vasco, pelo menos até o momento estão garantidos aí na próxima temporada por força contratual. O zagueiro Leandro Castan, muito contestado. Também o meio-campista Martin Sarrafiore, né, que se contundiu gravemente, né? Teve que fazer uma cirurgia no joelho e o Vasco estendeu o seu empréstimo junto ao Internacional para a próxima temporada. Também aí o atacante John Sanches, que chegou, fez pouquíssimos jogos, a gente espera ver mais desse jogador na próxima temporada. O lateral direito contestadíssimo Léo Matos e também o meio-campista Nenê, o grande jogador do Vasco aí até o momento. Esses 5 jogadores têm contrato aí com o Vasco até 2022. Na minha opinião, o Vasco teria que sentar com o Leandro Castan e com o Léo Matos para tratar de uma rescisão de contrato, porque não tem a mínima capacidade desses dois jogadores continuarem vestindo a nossa camisa na próxima temporada. O Leandro Castan, na minha opinião, chegou ao fim do ciclo dele com a camisa do Vasco. Eu agradeço pelos serviços prestados dele pelo Vasco, né? Principalmente quando ele veio no primeiro ano ali, jogou muito bem em 2018, 2019 também foi bem. Já em 2020 ele já começou a cair e esse ano foi um desastre totalmente. Acho que chegou realmente o fim da era Leandro Castan no Vasco. Acho que ele tem que buscar novos ares, assim como o Vasco fez com o Iago Pikachu no ano passado, né? Quando acabou aí a temporada, ele foi pro Fortaleza e foi melhor pro Vasco e melhor pro jogador. Talvez seja melhor pro Leandro Castan também. Talvez ele saindo do Vasco recupere até mesmo uma boa parte do seu futebol que foi perdido totalmente nessa temporada aí com a camisa do Vasco. Veja um clima favorável para a permanência do Leandro Castan, até porque o torcedor não gosta mais do Leandro Castan, não quer mais ver ele com a camisa do Vasco. A mesma coisa o Léo Matos, né? Jogador que, na minha opinião, está totalmente despreparado para ser atleta esportivo de futebol. Acho que ele tem que fazer outro esporte, né? Lutar MMA, fazer qualquer coisa, e eu acho que não tem condições dele permanecer um jogador muito fraco, e o Vasco tem que sentar com esses dois jogadores e tentar resolver essa situação para tentar uma rescisão amigável. Eu acho que seria mais fácil com o Leandro Castan, porque ele já tá no clube há muito tempo e também deu aquela entrevista no final do jogo lá, se eu não me engano, contra o Vitória. Ele falou que tinha chegado meio que o fim do ciclo, né? Eu acho que chegou o fim, sim, do Leandro Castan com a camisa do Vasco. Eu não sei se ele vai querer cumprir o seu contrato, se ele vai ser convencido, talvez pelo Jorge Salgado, de ficar no Vasco por mais uma temporada. Eu acho difícil, porque o Vasco precisa contratar zagueiros, precisa de zagueiro urgente, porque a zaga do Vasco tomou gol todo o jogo, tomou gol em praticamente todas as partidas da temporada, meu amigo. Isso é muito sério e isso passa pelo sistema defensivo. E dois jogadores aí que são titulares da equipe, fazem parte desse sistema defensivo, estão com essa situação, como é o Leandro Castan e o Léo Matos, na minha opinião, tem que sair do clube. O Vasco também tenta resolver a situação do Daniel Amorim, né? De acordo aí com algumas informações, o presidente da Tombense teria inicialmente confessado que não tinha como renovar o contrato do Daniel Amorim, que o Vasco não tinha procurado ele ainda.
Ontem à tarde já surgiu informações que ele confirmou que o Vasco já procurou o Clube Mineiro para tratar da renovação aí do Daniel Amorim. Pode ser que ele seja aí um jogador que vai ficar em 2022 com a camisa do Vasco, um jogador que tem aí o aval da torcida do Vasco para ficar para a próxima temporada, pelos bons números dele, né? Um jogador sempre que entra faz gols, isso é muito importante. E também pelo que o Vasco vai buscar no mercado. Não temos aí dinheiro e também não tem tantas peças de qualidade assim no mercado. Eu acho que seria interessante o Vasco manter o Daniel Amorim aí como centroavante da equipe na próxima temporada. Também tem que resolver a situação do Germancano. Se o Germancano não ficar, talvez o Vasco busque um atacante talvez mais de peso e mantenha o Daniel Amorim. Talvez dê uma oportunidade para o Daniel Amorim ser o centroavante titular da equipe, pelo menos no Campeonato Carioca, para ver se ele vai conseguir desempenhar bem e jogar aí com a nossa camisa. Deixa aí nos comentários o que você acha dessa situação envolvendo aí esses 5 jogadores que não são da base, que são medalhões que vão ficar para a próxima temporada porque tem contrato com o Vasco, pelo menos até o momento. E também aí a situação do Daniel Amorim, que ainda está sendo resolvida e tudo indica que quem sabe ele pode ficar no Vasco aí para a próxima temporada. Pessoal, para fechar, vamos falar aí da busca do Vasco por um diretor, né? O Vasco que tenta aí fechar com o Alexandre Matos, né? As informações que a gente tem é que ele chegaria para ser um chefão dentro do Vasco e na parte de futebol. As informações que a gente tem é que o Vasco quer contratar ele para ser um CEO do futebol, né? Meio que aí realmente tomar conta de todo o futebol do Vasco e ser o responsável aí pelas contratações, ser responsável pela parte de futebol do Vasco, ser o grande chefão realmente. A gente espera que o Alexandre Matos feche com o Vasco, né? Até o momento a gente não tem avanço na negociação. E assim que tiver informações, vamos trazer aqui no canal. Eu acredito que o Vasco, obviamente, deve ter entrado já em contato com o Alexandre Matos, se ele tem interesse em trabalhar na nossa equipe, como que seria a parte salarial. Talvez isso seja um grande entrave aí no momento para o Vasco, talvez, fechar com o Alexandre Matos, porque ele é um profissional requisitado. Ganha muita grana para trabalhar aí numa parte de futebol, mas ele tem qualidade, né? Ele é experiente, com certeza chegaria para ajudar em muito o Vasco nessa temporada de 2022. Vamos aguardar ver se o Vasco vai fechar com ele. Enquanto isso, outros nomes surgem aí, especulações começam a existir dentro do clube. Ontem a gente falou aqui da possibilidade do Pedrinho vir trabalhar no Vasco como diretor técnico, seria aí meio que um superior ao treinador de futebol e chegaria para ajudar também aí o time do Vasco. E de acordo com o portal O Dia, o Pedrinho teria ficado balançado aí com essa possível proposta do Vasco, esse possível interesse do Vasco dele vir trabalhar no nosso clube. Fato é de que o Pedrinho trabalha no Sport TV, comentarista do Sport TV. O Vasco teria que pagar uma multa aí ao Sport TV para liberar aí o ídolo e vir trabalhar no Vasco. O Pedrinho é um nome que me agrada, né? Até porque ele é um cara muito estudioso, um cara inteligente, é um melhor comentarista aí de futebol da atualidade, disparado na minha opinião. Com certeza ele chegaria para agregar em muito com a sua inteligência, com o seu conhecimento de futebol e ao Vasco. Só que o fato é que o Vasco tem por costume queimar os seus ídolos aí quando trabalham no nosso clube, né? Porque devido às péssimas gestões, a gente viu aí Roberto Dinamite, Ramon Menezes, entre vários outros nomes serem queimados aí dentro da diretoria do Vasco, até mesmo trabalhando como treinador, no caso aí do Ramon Menezes, por conta aí dos péssimos resultados. Porque o torcedor pensa, lógico, no resultado. Se o resultado não vem, lógico que vão existir as críticas. Isso aí traz um certo desconforto para aqueles que foram ídolos no passado do Vasco, principalmente jogando futebol. Como foi o caso aí do Roberto Dinamite, que foi presidente do Vasco, saiu do Vasco chamado de banana, hoje que está recuperando aí meio que essa idolatria do torcedor vascaíno, mas passou muito tempo sendo bastante criticado. Eu não quero que isso aconteça com o Pedrinho, mas é muito perigoso, porque a gestão é do Jorge Salgado, não é a gestão do Pedrinho, é do Jorge Salgado. Ele é o presidente e é um presidente muito incompetente. A gente espera que ele não queime o ídolo, assim como o Alexandre Campelo queimou o Ramon Menezes aí e tirando ele do Vasco como técnico naquele momento que o Vasco precisava ainda do serviço dele. E outro ídolo também foi especulado aí, vem sendo especulado, o Juninho Pernambucano, né, que está de saída do Lyon. Ele é dirigente do Lyon da França. Parece que ele não irá ficar no Lyon ao término da temporada e começa aí a ser especulado o nome também do Juninho no Vasco, né, para ele vir trabalhar, quem sabe, para ser diretor. Ele deu até uma entrevista à rádio francesa falando que tem o interesse de ser treinador de futebol. Quem sabe o Vasco dá uma oportunidade para ele ser técnico da base, não talvez ir do profissional. Eu acho que ainda é cedo para o Juninho Pernambucano pegar um time profissional e principalmente o Vasco nessas condições que está hoje numa segunda divisão, totalmente aí quebrado, sem dinheiro para montar um elenco melhor. Mas na minha opinião, o Juninho Pernambucano e o Pedrinho têm somente a perder com essa gestão do Jorge Salgado.
jogar do que a ganhar. Mas a gente torce, óbvio, para que dê certo. Quem sabe aí o Pedrinho vindo pro Vasco ajude aí a gente na próxima temporada aí a montar um elenco decente. Quem sabe aí trazendo um bom treinador pro Vasco. O nome que o torcedor vascaíno mais quer hoje é o do Dorival Júnior. Deixa aí nos comentários se te agrada aí, quem sabe, a vinda do Pedrinho pro Vasco também, o Alexandre Matos segue, quem sabe, negociando com o clube, e também o Juninho Pernambucano, que já está sendo especulado para voltar pro Vasco. Bom, pessoal, é isso aí. Muito obrigado a todos vocês. Deixa o like, se inscreve no canal, ativa o sininho para você não perder nada, receber todos os vídeos postados aqui do nosso canal. Forte abraço, saudação vascaína a todos e é nóis, Vascão!